Então, a ideia desse encontro jurídico, dentro do cronograma do programa Herdeiros do Campo, tem esse encontro jurídico justamente para levar para a família o entendimento do que é o patrimônio, o que faz parte do patrimônio daquela empresa familiar e qual que é a implicação que esse patrimônio vai ter dentro com os herdeiros e com os possíveis sucessores. Entender então ali como que funciona a questão de regime de bens, testamento, usufruto, doação, inventário, até o namoro, união estável, várias questões que elas, no fundo, elas têm uma implicação jurídica e patrimonial para aquela empresa familiar lá dentro da propriedade deles. Como é que o senhor observa o interesse dos participantes do Herdeiros do Campo em relação a esta temática? Eles têm bastante interesse, têm bastante dúvidas, né? Existem algumas dúvidas que já vêm até mesmo de histórias que ouviram falar ou até mesmo que tem dentro da família deles, né? Ou que eles já presenciaram. Então sempre tem um interesse muito grande nessa parte jurídica e ela é uma parte bem séria, né? Que ela envolve direitos dentro da empresa familiar. Então, mas eles têm bastante interesse em saber, ou se eles não têm uma história ali da família, eles têm uma história de algo que aconteceu dentro ali da vizinhança deles. A legislação brasileira é muito dúbia, ou seja, vários aspectos tendem a ser observados. Pensam de uma forma, outros pensam de outra. Em relação ao direito à propriedade, há muitas coisas a serem trabalhadas? Tem bastante, né? Esse tema do Herdeiros do Campo, o que a gente lida é com o direito à propriedade que tenha a ver, né, que tenha alguma implicação na parte de herança, hereditário, né, sucessão, testamento e tudo mais, tá? Nós não entramos em alguns detalhes com relação à propriedade em si, né, discussão de propriedades em si, mas com relação à parte de direito de herança e sucessão também por meio de testamento ou algo desse tipo. A questão da herança, é melhor repassá-la em vida ou esperar a morte para ver as complicações tradicionais? Então, é sempre melhor. O melhor é o que a família for decidir, tá? A gente sempre me perguntam bastante isso, né? O que é melhor? É o melhor o que a família decidir. Se a família decidiu fazer esse planejamento com antecedência, logicamente que ela vai diminuir. E ela vai diminuir não somente perda de patrimônio, mas o principal, ela vai diminuir a perda de relacionamentos familiares, né? Porque muitas vezes as brigas que existem não faz só perder patrimônio, perde também o relacionamento que tem dentro da família, né? Então, o que é melhor? Melhor é planejar, é se antecipar por meio de várias ferramentas que são disponibilizadas aos produtores para fazer esse planejamento sucessório antes já de acontecer o evento morte, né, ou alguém faltar, justamente para preservar o patrimônio e também as relações familiares que dentro daquela empresa familiar. Por que o processo é tão caro, doutor? Muitos agricultores reclamam do preço que é praticado a partir do momento que é feita uma partilha, uma divisão de bens. Então, o preço ele é utilizado, o imposto em si, ele é o mesmo imposto que se opera, por exemplo, no meio rural ou urbano, né? O que diferencia são a avaliação que é feita em cima daquele imóvel, daquele bem que é partilhado, né? Mas o imposto é o mesmo, né? Mas ele leva em consideração o fator da propriedade. Então, quanto maior a propriedade, né, maior vai ser o gasto. Mas a gente não defendendo ou defendendo, né, a questão do imposto ou não, mas levando em consideração, por exemplo, alguns outros países, nós gostamos de estudar outros países, né, nos baseamos, por exemplo, nos Estados Unidos, a alíquota lá é 40%, no Brasil é 4%, né? Então, no Paraná, por exemplo, que esse é o imposto estadual, né? Então, no Paraná é 4%. Mas, assim, sempre o imposto ele vai ser baseado com base na avaliação daqueles imóveis que estão sendo levados à herança, né? Ou à transmissão por meio da doação. Por que o processo geralmente é tão demorado, doutor? Ele é demorado porque ele não é planejado, né? Então, a ideia do planejamento sucessório é já
impedir que essa demora aconteça, né? Existem algumas situações que a gente não tem como escapar, né? Algumas questões relacionadas a trâmites dentro de cartório, trâmites às vezes até mesmo dentro da justiça, né? Mas antecipando por meio do planejamento, a demora com certeza vai ser menor.